esses limites geográficos, tá? Todos são arbitrários. Todos. Por exemplo, os ingleses, quando invadiram lá o território do Essequibo, também invadiram um pedaço do Brasil, que depois foi devolvido, enfim. Essas linhas imaginárias são exatamente isso, linhas imaginárias construídas pela política. E a política, né, o poder político é derivado do poder econômico. Então, assim, sempre nós vamos encontrar pendências, porque elas são linhas arbitrariamente construídas. Olha, os venezuelanos, se quiserem encontrar argumentos para dizer que aquele território é seu, eles vão encontrar. Do outro lado, né, a Guiana também consegue fazer o mesmo. A questão é que devemos nós nos apegar a uma questão do século XVIII. Uma outra situação, gente, tá? É o seguinte, tá, gente? É o seguinte. E o território de Essequibo? Não sei se é exatamente essa a pronúncia, né? Vou botar aqui a imagem para ilustrar. Opa, errei a imagem. Essa imagem aí, né? E aí, vai ter guerra aqui na nossa fronteira com a Venezuela? Que papo é esse do Essequibo, né? Essequibo. Ontem rolou um referendo, né, na Venezuela, onde o Maduro perguntou para a população a respeito da Venezuela esperar ou não, né, a ONU decidir se esse território, que é um território rico, diga-se de passagem, né, o território de Essequibo, é isso, né, se ele deveria ser reintegrado à Venezuela ou deveria permanecer com a Guiana. Né? Bom, aí na imagem então tem o território para vocês tem ali de um lado a Venezuela, do outro lado a Guiana e destacado no mapa ali o território de Essequibo. E também, só para ilustrar, aquele outro territóriozinho na outra fronteira da Guiana, no caso da fronteira com Suriname, também é um território anexado ilegalmente à revelia da legislação internacional pelos ingleses e era um território do Suriname. Tá? Então vejam que a Guiana é um território assim constituído de maneira no mínimo meio esquisita. Antes de falar da decisão do Maduro e das consequências que isso pode ter para a região, para o Brasil, etc., vai ter guerra, não vai ter guerra, enfim. Antes de eu falar disso, eu quero apenas aqui trazer alguns dados que eu anotei, só para a galera entender um pouco essa discussão. Porque isso aparece na mídia de massa para a gente de uma maneira muito atravessada. Aparece assim, a Venezuela quer anexar um território da Guiana que é rico em petróleo e ouro, minério, etc. Né? Mas a coisa não é tão pão, queijo. A coisa não é tão simples assim. Então, por exemplo, a Capitania Geral da Venezuela, um território colonial da Espanha, tá? Ele foi fundado, tá, em 1777, tá, com suas dimensões já delimitadas. Nesses limites, lá da Capitania Geral de 1777, um território colonial da Espanha, o território de Essequibo era um território da Capitania Geral da Venezuela. Vejam como essa engronha é antiga, nós estamos falando do século XVIII, tá? Em 1814, esse território ele foi anexado pelos ingleses, tá? E ali então começou a se desenrolar um litígio. Lá em 1899, tá? Teve o chamado Laudo de Paris, tá? Onde eles tentaram desenrolar essa situação a nível da diplomacia internacional. Foi uma tentativa de arbitragem internacional, tá? Envolvendo o território de Essequibo, se ele deveria ficar com o lado venezuelano ou se ele deveria ficar com o lado controlado pelos ingleses. O que era para ter acontecido lá? Essa arbitragem ela era para ter sido feita com os votos de 2 venezuelanos, 2 britânicos e um russo. Só que na prática, no lugar dos venezuelanos, quem acabou participando dos debates foram 2 estadunidenses, o que conferiu, né, vitória para os interesses ingleses na região. Acontece que isso foi produto de uma fraude, tá? Que acabou sendo, inclusive, reconhecida como uma fraude. E lá, em 1963, né, a ONU aponta, portanto, a nulidade deste laudo de
Paris. Então, a pendência continua, a Venezuela continuou reivindicando o território. Em 1966, lá no Acordo de Genebra, então fica reconhecida a reivindicação da Venezuela, que a partir de 1983 começou a aguardar uma decisão da ONU em relação a essa pendenga. Tá? Então por que eu coloquei esse pequeno processo histórico aí? Só para a galera ter o contexto. E aí a galera tem que entender o seguinte, gente, esses limites geográficos, tá? Todos são arbitrários. Todos. Por exemplo, os ingleses, quando invadiram lá o território desse Essequibo, também invadiram um pedaço do Brasil, que depois foi devolvido, enfim. Essas linhas imaginárias são exatamente isso, linhas imaginárias construídas pela política. E a política, né, o poder político é derivado do poder econômico. Então, assim, sempre nós vamos encontrar pendências, porque elas são linhas arbitrariamente construídas. O que eu quis dizer com esse pequeno resgate histórico? Olha, os venezuelanos, se quiserem encontrar argumentos para dizer que aquele território é seu, eles vão encontrar. Do outro lado, né, a Guiana também consegue fazer o mesmo. A questão é que devemos nós nos apegar a uma questão do século XVIII. Porque eu sempre penso nessas situações assim. Tem gente que mora lá, né? Quais serão as consequências concretas nas vidas das pessoas que são as verdadeiras interessadas? Porque para mim, né, os verdadeiros interesses que nós temos que defender são os interesses das pessoas que lá estão. Vocês sabem que eu sou um defensor da Venezuela, né, como um Estado que bravamente luta contra o imperialismo há tantos anos. Agora, aproveitar um momento onde a Venezuela está conseguindo melhorar um pouco a sua situação, tá? Certo alívio das pressões internacionais, a conjuntura, os Estados Unidos baixando um pouco as armas contra os venezuelanos em função de necessidades internas, né? Melhor das condições dos lucros do petróleo. Aí a Venezuela decide fazer esse tipo de coisa. Eu acho precipitado. Eu não diria nem precipitado, eu acho desnecessário. Vocês vão me desculpar, tá? Porque isso, se levado a cabo no limite, pode levar a uma situação de tentativa de anexação. Eu espero que isso não vá chegar a esse ponto, porque isso pode implicar em pessoas tendo que abandonar suas casas, uma situação beligerante na região, né? E eu sempre penso nas pessoas. Porque não é uma questão, gente, de autodeterminação do povo venezuelano. Né? Porque a própria constituição do que é o povo venezuelano, né, ela se mistura com a constituição do que é o povo da Guiana. E aquele território lá, ele foi consultado os venezuelanos, mas e lá na Guiana? Será que eles querem uma guerra ali? Será que eles querem fazer parte da Venezuela? E o direito de autodeterminação daquele povo? Eu não estou dizendo que essa percepção também não seja enviesada pelo próprio interesse inglês que constituiu a Guiana. O que eu estou querendo dizer é que é uma situação complicada, tá? E que, num agravamento da situação, quem vai sofrer é o povo que mora lá. Tá? Então, nesse sentido, não me parece ser algo acertado. Tá? Eu não fui convencido disso, mesmo sabendo que pode haver legitimidade a partir, né, da reivindicação histórica da Venezuela em relação àquele território. Tá? Eu acho que a gente consegue fazer essa defesa. Mas eu não acho que seja o melhor caminho.